Gente, muito legal, bastante gente aí. Eu vi ali a Clarice que entrou. Um abraço para Clarice. Eu vi também o Bruno. Passou Helena, ali. Quem mais que entrou aí? Helena, A Kênia. A Kênia já Kênia. fez curso com a gente Show de também, bola. entre outros treinamentos. Muito legal. Muito bom. Ô, gente, então só lembrando, semana passada a gente falou sobre ser protagonista da vida ou coadjuvante. Protagonista é aquele que assume o papel principal, né? Aquele que, né, que comanda realmente, aquele que toma o leme do barco e fala, não, aqui quem comanda sou eu. E o Isso. coadjuvante é aquele que quem comanda são as emoções, é de repente a vontade de outras pessoas, de repente a opinião alheia, você é comandado por opinião alheia, enfim. Então a gente tratou isso lá e colocamos assim, nós temos que ser protagonistas da nossa própria história, Isso. tomar, né, o leme do barco da nossa vida e assim a gente seguir. Hoje nós vamos falar de um assunto, autorresponsabilidade. A primeira vez que a gente teve, inclusive tem um livro, tá, do Paulo Vieira, um livrinho pequenininho, mas um espetáculo, O Poder da Autorresponsabilidade, tá? Pequeno Grande É Livro. um pequeno grande livro. Então, o primeiro contato nosso com esse termo autorresponsabilidade foi no Método CIS, né? O Paulo Vieira trata esse assunto. Então, o que trouxe assim, para nós quando a gente, a primeira vez, teve contato com isso? O que é autorresponsabilidade? Inclusive está descrito no livro, tá? É a crença de que você é o único responsável pela vida que você tem levado. O Jerônimo Temer, que é outro coach top aí do Brasil, eu gosto de uma definição dele, que ele fala assim, ó, sou causa e não consequência. Ou seja, eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Ou seja, e o Paulo fala muito disso, né? Cada um tem a vida que merece. É um conceito Dentro, que traz bastante, é, assusta um pouco, mas a gente vai conforme a gente vai falando se aqui, tá, familiarizar gente? com isso, a gente vai vendo Não, que mas como assim realmente eu tenho é. a vida que eu mereço? De repente você já leva aquele baque. Como assim, Edmar, eu tenho a vida que eu mereço? Dentro daquilo que é a nossa gestão, dentro daquilo que está nas nossas mãos de decisão, nós somos responsáveis. Nós vamos falar aqui um pouquinho. E o Jerônimo fala, sou causa, não consequência. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho na minha vida, tudo aquilo que eu tenho no meu casamento, tudo aquilo que eu tenho de finanças, de vida profissional, tudo isso é fruto, né, fruto de decisões que eu tomei na minha vida. Decisões que eu tomei e que eu estou tomando todo dia. Então a gente está falando aqui de curso, de treinamento, um monte de coisa, nós estamos aqui fazendo live. Né? Você tem aí hoje na internet um monte de curso, de instrução, um monte de coisa. Só que tem gente que pega isso, aplica na vida e traz mudança. Tem gente que se importa. Você que está aqui hoje, quer te dar os parabéns por ter tirado esse momento. E de repente você não pôde estar aqui nesse momento, mas vai ver essa live depois no YouTube ou partes também Exatamente. no Instagram. Te dar os parabéns, porque quando você está aqui com a gente, você está falando assim, olha, eu, Edmar, Tati, eu gostaria de mudar a minha vida, eu gostaria de investir na minha própria vida. Né? A pergunta que eu te faço, você tem investido na sua própria vida? Quando a gente fala assim, vamos fazer um treinamento no final de semana, vamos gastar um tempo para investir na nossa própria vida, no nosso casamento, por exemplo. Quantas pessoas não fazem isso? Assim, uma frase que a gente falou já na semana passada e que a gente é taxativo nisso, o pessoal que trabalha mais de perto com a gente, né, que faz parte da equipe, um amor de família da equipe da ETR Treinamentos, a gente tem vários voluntários, né, pessoas que já passaram pelos treinamentos e tudo mais, e que hoje abraçaram isso como uma causa, né, como um propósito de vida. Então tem várias pessoas e a gente sempre toca nisso, que por ação ou por omissão, Justamente. nós sempre somos responsáveis por aquilo que a gente tem. Então, a gente só não é responsável por aquilo que não está, como o Dimar falou, na nossa gestão. Né? Aconteceu um tsunami. É gestão minha? Eu tenho controle sobre isso? Não. Então, eu mereci estar naquele lugar. Não, não é isso. Mas aquilo que é gestão, aquilo que eu posso escolher, aquilo que eu posso ter atitude, que eu posso ter, que eu tenho poder de escolha, tá? Por ação ou por omissão, eu vou ser responsável pelo resultado que eu tenho daqui. Agora, vamos falar, ter uma vida autorresponsável, ok, a gente está falando aqui, mas vamos falar como é que eu sei que eu tenho atitudes de uma pessoa que não é autorresponsável. Como é que eu Uhum. sei quais atitudes de uma pessoa que não é autorresponsável? Boa. Quais atitudes? Então, vamos falar algumas aqui. Aí você vai comentando aí, tá bom? Por exemplo, sou crítica de tudo. Sou crítica de tudo.
uma pessoa que critica tudo. Ela não é uma pessoa autorresponsável. Por quê? Porque em tudo ela tem uma crítica. Em tudo ela vê um erro. Em tudo, sabe aquele exemplo? Ah, você tem uma folha branca com um pontinho preto no meio. Você fala, o que você está vendo? Estou vendo um pontinho preto. É aquela pessoa que só vê os pontinhos pretos da vida. É. Né? Ela é crítica. Crítica Ao extremo, tudo, né? ao extremo. Então, assim, é uma característica de uma pessoa que não é autorresponsável. Então, se você é uma pessoa muito crítica, crítica com tudo, crítica na família, crítica no trabalho, crítica na rua, de repente você está... E eu vou te falar depois que a gente falar algumas atitudes de pessoas que não são autorresponsáveis, eu vou te mostrar aqui como que a gente identifica isso e por que isso não traz mudança para a nossa vida. Então, uma pessoa que critica muito. David entrou aí, um abraço, David. Outra coisa de uma pessoa que não é autorresponsável, outra atitude, reclama sempre. Se você conhece alguém aí, dá um joinha para mim. Pessoa que só reclama da vida. Ô, gente, que coisa chata que é você ficar... O David já deu. Que coisa ruim que é você ficar do lado de alguém que só reclama. Exatamente. Amanheceu de sol, nossa, que calor, não aguento esse calor. Amanheceu chovendo, nossa, não aguento. Eu não aguento mais chuva. Perdeu o ônibus, não aguento mais transporte público. Chegou em casa, viu a esposa, não aguento mais a minha esposa. A pessoa só reclama, só reclama, só reclama. Então, quem reclama não é uma pessoa que tem uma atitude autorresponsável. Outra coisa, sempre tem um culpado pelo meu insucesso. Gente, se você conhece alguém, aos joinha aí que você está conhecendo gente assim, tá? De repente até você. O Eduardo falando, eu era assim. Gente que só acha culpado pelo seu insucesso. Ou seja... Tem justificativa para tudo, né? Justificativa para tudo. Eu já até vou falar da próxima aqui. Culpado pelo insucesso. Ah, se você não está bem no trabalho, sabe quem que é o culpado? Não é você, não, é seu chefe. Que chefe chato que eu tenho. Que empresa ruim que não valoriza o empregado. Que empresa ruim que não dá vale alimentação. Essa empresa é uma droga. Por que você não tem vale alimentação? Não sabe o que é a empresa que eu trabalho? Nossa, por que você não está bem com Deus? Sabe por quê? Porque a igreja que eu frequento ela é terrível. Olha aqui, por que seu casamento não está bom? Sabe o que é? É porque a mulher que eu tenho, você não conhece. Se você tivesse a mulher... O Danilo colocou uma coisa interessante. Se você não conhece uma pessoa assim, provavelmente você é essa pessoa. Verdade, Danilo. Pessoa, então, que acha culpado para tudo, gente. Culpado. Se você soubesse a mulher que eu tenho, você ia ver que o casamento que eu tenho, ele é... Então, pessoa que acha culpado pelo seu insucesso, é uma atitude de uma pessoa que não é autorresponsável. Outra coisa, uma atitude de pessoa... Então, eu falei que é uma pessoa que critica tudo, é muito crítica. Uma pessoa que reclama, só reclama da vida. Uma pessoa que sempre tem um culpado pelo seu insucesso, tá? Outra coisa aqui, atitude de uma pessoa que não é autorresponsável. Uma pessoa que só se faz de vítima. Você conhece alguém? Uma pessoa que sempre se faz de vítima, que sempre está com o ombro caído, com a face. Você vai falar com a pessoa, a lágrima já rola, porque ela quer que as pessoas sintam dó dela. Quer que as pessoas sintam, nossa, tadinho, né? Ele não teve sucesso na vida, ele não conseguiu, ele não venceu. Tadinho dele. E aí ele se faz de vítima, realmente é difícil, realmente é complicado. Aí a Fernanda está falando que era assim. Aquela pessoa está sempre caída, se fazendo de vítima, para que o mundo inteiro dela tenha pena. É uma pessoa que está tendo uma atitude que não é autorresponsável. Exatamente. Né, Tati? Outra aqui, outra atitude que sempre justifica os seus erros. Ah, não sabe. Sempre tem uma explicaçãozinha, né? Uma historinha. Uma justificativa. Hoje eu recebi um feedback de uma pessoa, imediatamente, na hora daquela dor no coração, falei, vou ficar justificando meu erro? Meu queridão, você me perdoa, a partir de agora vamos fazer dessa maneira. Tá boa. Vou ficar justificando, não sabe o que é, é porque disso, é porque não achei tempo, é porque acabou o dinheiro.
Pessoa que E fica sabe o que é mais justificando. interessante? Eu estava pensando hoje durante o dia, né, sobre o nosso tema e tal, e aí me veio uma coisa. Eu falei que ontem eu estava atendendo duas pessoas em processo de coaching e, né, conversando e tal, e a gente falou, com uma delas eu estava falando bem específico sobre essa questão da autorresponsabilidade, que é uma coisa que ela está em processo, aprendendo, tal, tal, tal. E aí depois né, que eu saí da sessão, tal, vim embora, aí hoje fiquei lembrando, pensando, e falei, gente, como que é engraçado, né? Quando a gente está acostumado a viver uma vida de não, né, de não ter autorresponsabilidade, quando a gente está nessa zona de conforto em que eu sou o juiz, eu julgo todo mundo e me justifico o tempo todo, a gente fica assim, né? Não tem uma explicação. Alguém vem, confronta a gente alguma coisa, fala assim: ah, você não fez porque você não quis, você também não se esforçou. Aí você fica iradíssimo, você fica nervoso, fica irritado, você fala, nossa, que absurdo, como que você, né? Como que essa pessoa pode falar isso pra mim? Ela não sabe a vida que eu tenho, ela não sabe o marido que eu tenho, ela não sabe o sofrimento que é a minha vida e tal, 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 tal. E a gente já foi assim, né? A gente já foi assim. E aí, o que eu fiquei pensando em várias situações na minha vida, eu falei, gente, em todas as situações em que eu coloquei uma justificativa, em que eu contei uma historinha, em que eu saí da autorresponsabilidade, né, antes de começar a trabalhar esse conceito na minha vida, é tão interessante que hoje eu olho para as mesmas situações e falo, gente, exatamente isso, eu não tinha, porque eu realmente não tinha autorresponsabilidade, eu ficava jogando em cima do outro. E aí eu falo, nossa, realmente, eu tinha a vida que eu merecia. Hoje, a vida que eu tenho hoje também é a vida que eu mereço, porque eu estou trabalhando para que isso, para que eu tenha outros resultados. Estou buscando coisas novas para que eu tenha, né, plantando novas sementes, para que eu tenha outros resultados, para que eu não continue com as mesmas atitudes, querendo ter resultado diferente. Então é muito legal, né? Num primeiro momento choca, cada um tem a vida que merece, né? Mas quando a gente vai se familiarizando com esse conceito, a gente vai vendo que realmente não tem muita escapatória, né? É bem legal. Ó, então, ó, coloquei aqui, ó, atitudes de pessoas que não são autorresponsáveis. Elas são críticas, reclamonas, né? Uhum. Sempre tem um culpado por insucesso dela, sempre se fazendo de vítima, Uhum. sempre justificando seus erros, e mais uma que sempre julgando as pessoas. Sempre julgando. Isso é forte. Sempre julgando pessoas. Uhum. A pessoa sempre é uma pessoa que julga muito, julga as atitudes. Condena, traz uma condenação, condena a né? pessoa por inteiro, por uma, né, a pessoa fez uma atitude, ela condena a pessoa inteira, condena uma vida. São pessoas muito que julgam demais as pessoas. Então, gente, quem tem essas atitudes são pessoas que não são responsáveis. Agora, olha, são autorresponsáveis. Agora, olha que interessante. Aqui estou eu, Edmar, tá bom? E aqui está minha esposa, a Tatiana. Se eu, por exemplo, meu casamento tá. Tanto é que a Tati tem a vida que ela merece, o marido que ela merece. Tá, bonitinho. Parabéns, viu, bem? Você também tem a vida que você merece, escolheu bem. Mas olha só, se o nosso casamento tá uma droga, tá bom? O nosso casamento tá uma droga. Vamos dar um exemplo aqui. E aí, alguém vem falar comigo, não, Edmar, meu seu casamento tá ruim e tal. Aí eu falo assim, ó, vocês não sabem, meu casamento tá ruim porque a esposa que eu tenho, tá certo? A esposa, que você não sabe a mulher que eu tenho, a mulher era assim, assim, assado. Quando eu coloco que a esposa que eu tenho, olha que eu tô fazendo aqui o gesto com a mão, pra você identificar. Quando eu falo a esposa, aonde que tá o objeto da mudança do meu casamento? Quando eu tô fazendo isso, tá aqui, ó. Tá fora de mim, ok? Então vou dar um exemplo, por exemplo, trabalho. Ah, meu trabalho, eu ganho pouco, eu não consigo ganhar mais, porque Edmar, porque o meu chefe é ruim, porque a minha empresa é ruim, porque o cargo que eu tenho é ruim. Ou seja, quando eu estou falando isso, todos os lugares onde possivelmente podem mudar para que a minha situação mude, podem ou devem, né, dentro mudar, do meu conceito. São coisas externas, são coisas que estão fora de mim, do meu coração. E aí, o que acontece? Eu estou transferindo, eu estou dizendo, né, de forma consciente ou inconsciente, o quê? A responsabilidade de eu ganhar mais e melhorar minha vida financeira é do meu patrão, é da minha empresa. A responsabilidade do meu casamento ser melhor é da minha esposa ou é do meu marido. E aí eu saio de cena. Exatamente. E eu saio de cena, saio dessa posição
de autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Auto, eu, né? Eu mesmo. É minha responsabilidade. Minha responsabilidade. Então, o que é autorresponsabilidade? O que eu posso fazer nessa situação para que ela seja diferente? Né? Se não por completo, mas fazer a minha parte. O que eu posso fazer? Né? Porque quando isso, gente, esse exemplo que o Dimar deu, é o meu patrão, o meu salário é ruim porque o meu patrão não me reconhece, porque isso, porque aquilo, o meu patrão, ou seja, eu tenho como entrar lá, entrar, possuir o meu patrão e assinar lá um aumento? Não tenho. Mas o que eu posso fazer? Eu posso procurar treinamentos para melhorar minha performance no meu trabalho. Eu posso aprender coisas novas para oferecer coisas diferentes que eu não sou nem pago para fazer, mas eu vou mostrar que eu mereço aquele reconhecimento. Ah, mas eu já mostro e não acontece nada. Então, o que você está fazendo onde você está? Exato. Quem que escolheu estar lá, então, Quem que escolheu estar lá? É cada um tem a vida que merece. Ou que escolhe, para ficar um pouquinho menos doloroso. Então, gente, quando eu transfiro para o outro, eu tiro de mim. E eu não consigo entrar dentro da Tati e fazer ela mudar. Agora eu consigo trabalhar no meu coração. Ela falou do trabalho. Né? Tivemos hoje um exemplo claro aqui, né? Um amigo nosso aí que conseguiu um posto de trabalho. E eu estava perguntando para ele, né? E ele saiu de um trabalho e conseguiu um outro posto. Eu falei, se você tivesse ficado no lugar que você estava muitos anos, insatisfeito, né? Sem realização pessoal. Querendo mudar de área, entendeu? Né? Se tivesse ficado lá, você conseguiria ter essa nova porta aberta? Ele falou, não, pois é. Aí eu falei, mas quem que mudou? Quem que tomou a decisão de sair de um lugar e ir para o outro? Quem que decidiu, ousou fazer isso? Foi ele, foi você. Foi, então se você fez isso, você está colhendo agora. Porque se você tivesse ficado lá, ou seja, reclamando, criticando, justificando, se fazendo de vítima, ele estaria lá até hoje. Ou de repente ele está desempregado, sido mandado embora por incompetência. Ele decidiu. Então, meu queridão, você que está nos ouvindo nessa live hoje, o que você tem que decidir na sua vida hoje para que a sua vida tenha uma mudança real? Para que a sua vida mude verdadeiramente. Vou falar de casamento, que é uma área que a gente ama. Né? Quantos casais, se você conhece alguém, você dá um joinha só para me saber. Quantos casais que já separaram e você foi escutar a história, de repente você foi até padrinho de casamento, foi escutar a história, e a pessoa fala assim, eu fiz tudo que eu podia. Mentira! Fez nada. A gente às vezes pergunta para os casais, né, Tati? Tá bom, quantos livros de casamento que você leu? Livro? Nem sabia que tinha livro para casamento. Quantos cursos de casais você fez antes de separar? Curso? Eu nem sabia que existia curso de casal. Pois é, existe. Aí a pessoa fala que fez tudo, ela não fez nada. Ela simplesmente abandonou o barco e foi arrumar outro enrosco. E sabe o que vai acontecer? Na maioria das vezes, vai arrumar outro enrosco no casamento e vai separar do outro pelos mesmos motivos que separou do outro primeiro. Exato, por quê? Porque ela continua sendo a mesma pessoa. Então, e a tendência, né, dela arrumar uma outra pessoa exatamente igual ao cônjuge anterior é muito grande. Por quê? Porque a gente atrai aquilo que a gente acredita. Né? A gente atrai, que são outros conceitos, nós vamos trabalhar em outras lives, em outras, né? A gente, não adianta, a Bíblia tem, né, Provérbios tem um versículo, assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Então, o que significa isso, né? Falando um pouco de crença. Como eu acredito, eu posso falar que eu sou maravilhosa, linda, esperta, tal, mas como eu acredito, como realmente está gravado lá dentro de mim, dentro do meu coração, dentro do meu inconsciente, é como eu vou me comportar. Então, não tem como. Se eu não mudar aqui dentro, eu posso ir para onde for. E aí a gente vê as pessoas que têm 1 milhão, né? Casa, descasa, falando especificamente desse, né? Trazendo agora para a questão de casamento. Casa, descasa. Por quê? Porque a partir do momento que ela encontra uma dificuldade ou ela é confrontada ali numa dor, numa situação, o que ela faz? Ela pula no mato. Por quê? Porque não está resolvido, né? E até ela descobrir um outro relacionamento, que ela vai ficar apaixonada no início, e a hora que chegar de novo naquele quartinho escuro, pula do mato. Oi, gente, um abraço para o Paulo Henrique e a Priscila, que estão aí lá direto de Lambari. Um abraço, viu, legal, gente? muito Fabinho bom. também está aí, não falei. Oi, Fabinho.
Vamos falar do profissional agora, gente? Uhum. Vamos falar do profissional. Olha, escuta você que está aí trabalhando. Não esquece que a gente está trabalhando aqui hoje o conceito de Autorresponsabilidade. autorresponsabilidade, A tá? Aline lá de São José também. A Aline, um Oi, abraço, Aline! querida. Ah, que legal. O Éder também, meu amigo, meus amigos, companheiros de formação em coaching. Ah, que Vamos falar do delícia. profissional? Beleza, você está hoje trabalhando e ganhando, sei lá, R$ 2.000. Aí você fala assim, nossa, eu queria ganhar 5.000. Muito bonito, né? Todo mundo queria, né? O Exato. que você tem feito para ser a pessoa que vai merecer ganhar R$ 5.000? Ah, mas na minha empresa não tem nenhum cargo que ganhe 5.000. Você quer ganhar 5.000? O que você está fazendo nessa empresa? Vai se qualificar e procurar uma empresa que tenha um cargo que pague 5. Agora, você vai ficar lá reclamando. Você acha que o seu patrão, numa empresa que não tem nenhum cargo, por exemplo, que pague R$ 5.000, vai arrumar um cargo de 5.000 porque apareceu um anjo do céu para colocar o, sei lá, meu queridão, sonha. Não acontece assim. Então, Acordado. eu me preparo, eu sou um profissional, uma pessoa que está preparada para um cargo, por exemplo, uma gerência, uma supervisão, enfim, para ganhar um salário melhor. Se nessa empresa tem beleza, eu vou ser a pessoa que vai estar pronta para esse cargo. Se não é nessa empresa, eu vou no mercado e vou achar um lugar que possa Aquele eu exemplo ganhar. que você deu semana passada, semana passada mesmo, na quinta-feira, né, de Deus sendo o dono, né, o mundo, dá aquele exemplo de novo pra gente, acho O acho Fabinho que vai pede caber. conta. Pede conta, né, Fabinho? Pode ser. Dá aquele exemplo de novo, amor, aquele do Deus é o dono de uma empresa. Falei, É. eu dei o exemplo, né? Uma ilustração para a gente entender. Deus é o dono da empresa, o mundo é a empresa, Uhum. tá certo? Qual é a produção que precisa nessa empresa, no mundo, que é o lugar aqui? Precisa produzir milagre, precisa produzir cura, precisa produzir Precisa pessoas, ressuscitar mortos, precisa ressuscitar mortes e tal. pregar a E eu palavra de preciso de um Deus. empregado que faça isso, que ressuscite mortes, que cure os doentes, que traga uma palavra para levantar o ser humano. Eu preciso de um empregado. O que acontece? Aí vem Jesus. Jesus vai crescendo, a Bíblia até fala lá que ele cresce em Em estatura, em graça graça e sabedoria. e sabedoria e estatura. Então, por exemplo, quando Jesus completa, né, 30 anos, ele está preparado para o cargo. Aí o que começa? Ele começa a curar, começa a ressuscitar morto. Ele não ressuscitou nenhum morto com 20 anos. Quando aparece a vaga, ele está Ele está prontinho pronto para a para vaga. ocupar aquela vaga, Puxa né? vida, hein? Ele Então, não ressuscita morto com 20 anos, não, a hora que a estava. hora que ele estava pronto para aquilo, né? A gente está trazendo isso como uma metáfora, mas eu acho que cabe muito bem, porque e era um cargo super, né, de CEO, porque era um cargo para ser o salvador do mundo. Né, um cargo muito importante, mas ele estava preparado. Então ele tinha os conteúdos, ele tinha experiência, ele tinha passado por experiências, né, por muito tempo. Então ele não ficou esperando o cargo aparecer para ele falar, não, agora eu vou fazer isso. Não, ele estava pronto. Ele já era o Salvador antes dele começar o ministério dele, o trabalho dele como Salvador do mundo. Mas estão falando para o Nilton, autorresponsabilidade, ok, Nilton? Olha aqui, você que está trabalhando, você está na sua empresa, você viu um colega seu ser promovido. Puxa vida. Aí você é uma pessoa que não é autorresponsável. O que você faz? Vai criticar. Ah, tá certo, é puxar saco do chefe. Uhum. Aí você vai reclamar. Ah, tá louca, que ninguém me valoriza. Você vai achar culpado pelo seu insucesso. Ah, sabe por que ele foi e por que eu não fui? É porque eu sou feio e ele é bonito. É porque ele vem com a camisa engomadinha. É porque ele puxa saco. E eu não sou assim, eu não puxo saco. Ó, a pessoa que não é autorresponsável, você vai se fazer de vítima. Ah, puxa vida, que mundo cruel. Eu aqui dou sangue pela empresa e ninguém me vê. Nossa, eu nunca consigo nada na vida mesmo. Minha vida é assim mesmo. Você vai justificar os seus erros. Ah, sabe o que é? É porque quem trabalha não estuda. Aliás, quem trabalha não estuda, não. Quem trabalha não é promovido. Olha, meu Deus. Aí você vai julgar as pessoas, vai julgar o cara que foi promovido. O cara é puxa-saco. Por isso que ele está sendo promovido. Eu, para ser promovido puxa-saco, então não vou ser. E aí você se justifica e arruma uma explicação para o seu insucesso. Ou, né, a gente faz isso. Condena o outro, julga o outro, traz uma condenação, uma sentença, né? Eu acho que seria a melhor palavra, traz uma sentença sobre o outro para justificar o meu fracasso, para justificar o meu insucesso.
Vamos pegar a né? frase da Aline aqui, ó. Nós somos os nossos resultados. Nós, onde nós nos colocamos, gente, nossas decisões. Agora, o cara que foi promovido, o que ele fez? O cara estudou, o cara trabalhou, o cara produziu, o cara bateu meta, o cara era o primeiro que entrava, o último que saía, o cara estava disponível para fazer trabalho voluntário, para fazer coisas que a empresa nem pediu, o cara é proativo, o cara vestiu a camisa, meu queridão. O que acontece quando tem uma promoção? Gente, por exemplo, você quer ser um supervisor, ser um gerente, a pessoa quer ser o gerente, quer ser o supervisor, quer ter o salário do supervisor, quer estar Ter o o status, né? status, sentado na cadeira do gerente, mas ele não é um gerente, ele não é a pessoa, ele não se torna o gerente para depois assumir, de Não tem as fato, as competências, não competências. desenvolve, né? Se não Cara, tem, não procura desenvolver e por aí vai. esquece. Vou falar de mais um pilar saúde. O cara come pra caramba, o cara come doce, o cara come pizza, o cara come lanche, o cara come lasanha, o cara abre a geladeira de madrugada, e aí o cara tá gordo, tá obeso, tá obesa, tá diabético, tá um Pressão rolaiada. alta. Aí sabe o que ele fala? Sabe o que é, gente? Meu metabolismo é lento. Tem o hipotiroidismo. Aí, puxa a vida. Coitado desse metabolismo. Ele joga pro metabolismo, mas ele come errado. Ele não faz exercício físico, tá certo? Ele come gordura, ele não esquenta a cabeça com nada. E aí ele joga pra quem? Pro metabolismo, pra coitada da tireoide, que sofre pra caramba com isso. Ah, minha tireoide é desregulada. Meu querido, toma o que é, bem? Que você toma Puran, Sintroid, tem remédio, meu Deus do céu. E a partir do momento que você toma um remédio, o hormônio tá lá, então não tem nada a ver mais com o problema do hormônio da tireoide, tá? Ou não tá produzindo. Aí, ó, a Claudinha falou lá, é a menopausa. Aí, colocaram aqui até o Bolsonaro. Cara, é muita sacanagem. Você desculpa até a palavra, viu, gente? Jogar a culpa no outro. Então, se você, por exemplo, tem uma alimentação balanceada, se você faz uma atividade física, a chance de você ter um corpo saudável, a chance de você ter saúde, a chance de você ter disposição é muito grande. Agora, não faço nada disso e tô lá obeso, largado no sofá, assistindo televisão. Pô, sedentário. Onde que eu vou chegar desse jeito, né? Não dá. Ô, gente, assim, a gente podia pegar aqui vários pilares aqui, né? Pilar intelectual, por exemplo. Eu não aprendo nada. Eu não consigo nada. Pô, todo lugar que a gente vai fazer palestra, fazer curso, eu pergunto para a turma, gente, quem aqui, né, o ano passado, quem aqui que leu um livro? Gente, esse livro aqui, é um livro pequenininho. Ele tem aqui, ele tem 115 páginas, mas é um livro petitico, tá vendo? Isso aqui você dá uma sentada aqui, com 1 hora você lê um livro. Aí te pergunta nos cursos, nos treinamentos, nas palestras, gente, quem que leu um livro nos últimos 6 meses? É um ou outro que levanta a mão. Meu querido, se você não lê, você fica enfiado na televisão, como é que você vai mudar? Um abraço, Ivanesca. Ei, show de bola. Olha aqui, como que você vai mudar se você não se prepara? Como? Fala pra mim. Como é que você vai mudar? Como é que você vai ter... Eu fico lá enfiado na televisão, por exemplo, assistindo televisão, jornal, só notícia ruim. Só notícia... E quero ter esperança, quero ter boas expectativas. Esquece, né? gente. Esquece. Então, olha, nós estamos aqui compartilhando, né, ensinamentos, coisas que nós aprendemos, estamos aplicando na nossa própria vida. E estamos compartilhando aqui com você. Você está tirando um tempo hoje para estar aqui com a gente. Muito legal. Parabéns mais uma vez. Agora, eu pergunto para você. Quem faz isso? Poucas pessoas. Poucas pessoas se interessam por conhecimento. Poucas pessoas se interessam por uma leitura. Poucas pessoas se interessam por um filme que edifica, que traz coisas para o seu desenvolvimento. São poucas as pessoas. Por isso, gente, não é que sucesso é para poucos, não. Não é que vitórias são para poucos, não. É que poucos procuram. Poucos fazem o que aqueles poucos fizeram, né? Estão pedindo para repetir o nome do livro. Esse livro que a gente está trabalhando, esse conceito hoje, é autorresponsabilidade. Deixa eu pôr aqui mais pertinho. Vai ficar ao contrário, né? Essa é uma versão um pouquinho antiga, gente, mas chama O Poder da Autorresponsabilidade. Isso, exatamente. Tá? Mas é isso. Se você procurar como autorresponsabilidade Paulo Vieira, vai ficar fácil. Tem a versão mais atual, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Tá bom? Livro, pega, lê. De repente você fala, nossa, meu amigo, eu estou sofrendo por um monte de coisa na minha vida e não consigo vencer, mas você não consegue porque você não está aplicando nada
você não está aprendendo nada, você não está fazendo nada que possa trazer uma mudança para sua vida. Vou te dar uma definição aqui de insistência e persistência. O que é a insistência? A insistência é quando você está fazendo uma coisa, está dando errado, e você continua fazendo a mesma coisa. Continua dando murro em ponta de faca. Isso é ser insistente. Agora, o que é ser persistente? Você tem um foco, você tem um objetivo. Você começou a trilhar o caminho para chegar nesse foco, nesse objetivo. Alguma coisa deu errado, o que você faz? Você aprende, corrige a rota, aprende com quem sabe, vai buscar conhecimento para fazer. É humilde para buscar conhecimento, buscar ajuda. Exatamente. E aí você muda o percurso, mas não te perde o seu foco. Isso é ser persistente. Pediram para falar aqui que até o Abner já até escreveu 3 livros. O Abner, nosso filho mais velho, tem 9 anos, né? E até ele já escreveu 3 livros, então desde pequenininho ele faz isso mesmo. Quando ele não sabia escrever, ele escrevia os livros só com as imagens, né? Começo, meio e fim, desenhava. Então, se até um menininho tão pequenininho, tão novinho, já escreveu o livro, né? Depois eu posso até pedir, coloca lá do Abner. Então, eu esqueci agora, acho que é Gustavo que pediu, não lembro aqui agora que passou. Depois a gente coloca para vocês lá no Instagram, tá bom? Gente, chegando no final aqui, mas então, ó, autorresponsabilidade, o que é? Cada um tem a vida que merece. Eu sou o único responsável pela vida que eu tenho. Então, se eu estou aqui hoje à noite falando com você, eu sou responsável por isso. Nós criamos um ambiente, nós viemos construindo algo para que eu pudesse estar aqui junto com vocês. Para que vocês estão aqui nos ouvindo hoje, porque você merece estar aí. Eu tenho certeza que você tem um celular, eu tenho certeza que você tem internet, você merece isso. Você construiu isso, você trabalhou, foi lá, comprou um celular, foi lá, contratou uma internet. Você que está casado hoje com seu marido, aí você olha para o seu marido e fala, nossa, gente, você merece esse marido. Você escolheu. Se alguém está aí que casou com um revólver na cabeça, dá um joinha, só para mim saber. Cuidado. Cuidado se você casou com um revólver na cabeça, perigoso. Cara, você escolheu casar. Eu tenho 3 filhos, não aguento essas crianças. Você escolheu ter essas crianças, gente. E aí, é uma coisa muito interessante isso que o Gilmar está falando, porque às vezes, né, principalmente quando casais estão em algum conflito, alguma situação e tal, e procura a gente vai conversar e tal, a gente, né, sempre trabalhou muito tempo diretamente com isso, né, e aí, tá em conflito, quero separar, e a gente fala alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa fala, né, não tem o conceito, não tem o conhecimento do conceito de autorresponsabilidade. Então ela faz, mas você não sabe o que ele faz pra mim, você não sabe como eu me sinto, você não sabe, então você quer que eu sofra? Não, eu quero que você faça aquilo que é possível você fazer. O que dá pra você fazer? Né? O que dá pra você fazer pra melhorar o seu casamento? Então, se o casamento acabar, então que seja pelo o que o outro deixou de fazer ou fez, não pelo que você omitiu ou fez de errado, né? Autorresponsabilidade mesmo, é isso. Cada um faz a sua parte, né? Exatamente. Gente, então eu vou fazer um convite para você dia 8 e 9 de fevereiro aqui em Itajubá, no Hotel Mantiqueira, um final de semana, um treinamento lindo, Eu Posso Mais, para a gente trabalhar crenças. Vai ser a 5ª edição aqui em Itajubá. 5ª edição, trabalhar conceito da autorresponsabilidade. A gente vai estar no final de semana trabalhando a nossa própria vida. Né? Várias pessoas que estão aqui na live já participaram do treinamento. O treinamento é top. É um final de semana, sábado e domingo, 8 e 9 de fevereiro. Tá bom? Trabalhar a nossa própria vida. Eu pergunto para você, quando é que você trabalhou a sua própria vida? Quando você investiu em você? Nunca investi em mim, quero ter um resultado diferente, quero ter sucesso, quero vencer, quero crescer. Meu queridão, sonha acordado, tá bom? Então convido você, depois você entra no nosso Instagram, você que não tá no nosso Instagram, etr.treinamentos, tá bom? Isso. etr.treinamentos. Depois a Raquel escreve para nós, para você ver aí também. Entra lá, acompanha a gente vai estar aqui compartilhando um monte de conteúdo, um monte de experiência também, né, do que a gente tem vivido. Vamos trazer também testemunhos, experiências de pessoas. No Instagram já tem até alguns depoimentos. Tem alguns depoimentos lá, você pode olhar lá, tá bom? Experiência de pessoas que passaram no treinamento. Não é que o treinamento mudou, tá, gente? No final de semana vai mudar a sua vida. É claro, vai te dar insight, vai te dar um gás lá. A gente depois passa ferramentas também, agenda programada, um monte de coisa. De repente, eu falo isso porque às vezes a pessoa viveu 40 anos
torto. Aí que é no final de semana que a gente desentorte 40 anos da vida dela, é boa. Não, e muito mais do que isso, né? A gente tem assim, no pós-treinamento, né? A gente passa, no final do treinamento, a gente passa o que a gente chama, né? O que a gente aprendeu a trabalhar, principalmente em coach, tem muito isso. Performance, é atitude, é autorresponsabilidade. Então, o que eu vou fazer para mudar a crença? Às vezes, é o que o Edmar falou, às vezes você passou 40 anos com uma vida e aí, de repente, você fala assim, eu escutei conceito de autorresponsabilidade, estou achando coisa mais linda. Às vezes você vai até falar e não vai sentir aquilo, né? Então, você vai ter que se reprogramar, que é uma coisa que a gente trabalha muito nesse treinamento, Eu Posso Mais. A reprogramação das crenças, né? Identificar as crenças limitantes, eliminar aquilo que está, né, trazendo os pontos fracos, trabalhar, potencializar aquilo que é ponto forte, que já é uma força sua natural, e te levar para o extraordinário. A gente fala muito isso. E é engraçado que a gente coloca a agenda programada e às vezes, né, quando a gente entra em contato com as pessoas no pós-evento, né, como que foi, como que tá, e aí, tá colocando em prática, tá fazendo sua agenda programada, como que tá a sua vida, a pessoa, tá. Por quê? Porque ela ficou empolgada lá no treinamento e saiu dali e quer que o treinamento, olha pra você ver, vai num treinamento de inteligência emocional, aprende sobre reprogramação de crença, aprende um punhado de coisas, aprende sobre autorresponsabilidade de uma forma mais aprofundada, né, que a gente está falando em pouco tempo, e aí a hora que ela vai para casa, ela não é autorresponsável, ou seja, ela não faz os exercícios que tá colocado lá para ela fazer, ela não lê os livros que precisa ler, ela não assiste os filmes que precisa assistir, e ela fala, o treinamento, eu fiz o treinamento, mas eu não consegui mudar, não consegui mudar e não vai conseguir mudar nunca. Por quê? Porque enquanto eu não assumir, que é o que a gente falou semana passada, o leme do barco da minha vida, esse barco vai ficar à deriva, ele vai para onde o vento levar. Então, é trabalhar isso mesmo, colocar em prática. Não existe varinha de condão que muda a vida de ninguém, não é verdade? Mas existe sim pessoas, como, né, no caso igual a gente aqui, que está disposto a estender as mãos, a compartilhar conhecimento, a trabalhar, para oferecer mesmo técnicas, ferramentas para trazer para você uma vida, né, para te despertar para essa vida abundante que, né, que Deus nos criou para ter, né? Deus nos criou para sermos extraordinários, para termos vida e vida com abundância. Exatamente. Né? É isso, gente. O pessoal está perguntando em link para inscrever no curso. O Edu, o pessoal aí vai já entrar em contato com você aí para poder te dar as informações, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Deixa eu só pedir para alguém da equipe que esteja agora na live, a Raquel, nós vamos colocar depois, passar para vocês no Instagram. Entra no Instagram, etr.treinamentos, tá bom? Entra lá tem bastante informações da agenda de todos os cursos, não só do Eu Posso Mais. Hoje a gente está falando bastante do Eu Posso Mais, porque é o que, né, que vem agora em dia 8 e 9 de fevereiro, mas tem outros, tem, né, informação à vontade lá para vocês, mas de qualquer maneira, alguém coloca aqui pra gente, enquanto a gente vai se despedindo, telefone de contato, e a página de novo, né? @etr.treinamentos, tá bom? Escreve aí pra gente, Isso. por favor. Um abraço também pro Lucas, lá de Belo Horizonte. Um abração, Lucão. Oi, Lucas. Fica com Deus, queridão. Gente, mas a gente agradece demais, tá, de vocês estarem aqui com a gente. Quinta-feira, nós voltamos aqui, 15 para as 10, tá bom? Pra gente estar aqui compartilhando conhecimento, experiência. É uma bênção, uma alegria enorme estar junto com você. E eu queria, né, finalizar nessa live aqui, tá, te apresentar uma pessoa, né, que pode ser a pessoa que vai startar a mudança na sua vida. Essa pessoa se chama você. Vá lá e faz acontecer. Tá bom? Beijo. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, até quinta-feira. Tem data e hora marcada. Quinta-feira agora, 21h45. Beleza. A gente espera vocês, tá bom? Tchau, gente. Um abraço, gente. Fica com Deus. Fica com Deus. Beijo no coração, viu? Tchau, tchau.